Nós temos caminhado já há um bom tempo aqui nessa história de Jesus, pessoalmente, capacitado pelo Espírito Santo no seu ministério terreno. Então Jesus Cristo teve um breve tempo, alguns anos de ministério terreno, e todos os evangelhos vão demonstrar que Jesus, tudo que ele fez foi pela capacidade do Espírito Santo. Jesus cumpriu o seu ministério de forma cabal, perfeita, íntegra, total, e até o momento que ele estava na cruz ele fala: está consumado, está perfeitamente consumado. E ele depois subiu, o Robert até pregou sobre esse texto, né, que ele está aguardando, ele está presente com Deus, aguardando um determinado momento que ele voltará para arrebatar a igreja e depois estabelecer o seu reino. Mas nessa subida dele, ele prometeu que enviaria um Consolador, e ao enviar esse Consolador, ele formaria um novo grupo, diferente um pouco da nação de Israel. Porque a nação de Israel era um povo específico, era uma tribo, uma nação, nascia a criança daquele casal, já era pertencente ao povo de Deus. Esse novo povo de Deus, que vai ser intitulado Igreja, ele é produzido não por um nascimento físico de uma gravidez, mas ele é formado por aqueles que nasceram de novo. E até aqui nós estamos no livro de Atos, nós vamos ver que a descida do Espírito Santo formou esse novo povo, concretizou esse plano de Deus de alcançar o mundo, de espalhar a sua palavra através da igreja, formando a igreja. Agora, o instrumento de Deus comunicar a sua vontade, estabelecer a sua vontade e espalhar a sua palavra, a sua salvação, é através da igreja. Deus deixou temporariamente a nação de Israel, vai voltar a trabalhar com a nação de Israel, mas hoje quem está funcionando como povo de Deus, quem está sendo usado por Deus, é a igreja, que agora não é mais uma nação nacional. Agora a igreja é formada por todo aquele que é nascido de novo, que ao nascer de novo recebe o Espírito Santo, sela a pessoa e o integra à família. A família de Deus é o instrumento de Deus. Até aqui, nesse capítulo 4, até os apóstolos e as próprias pessoas que estão participando da igreja, eles acham que a igreja ainda é uma continuação da nação de Israel. Porque até aqui, todas as pessoas que pertencem à igreja só são judeus. Então, nada mais do que uma continuação. É algo que está saindo de dentro do judeu, mas é não somente de judeus, mas para os judeus. Na cabeça deles ainda está que Deus está ainda trabalhando com a nação de Israel. Isso, ao longo do tempo, nós vamos perceber que Deus vai trabalhar isso, vai comunicar isso, que não é somente a nação de Israel. A igreja, ela vai ser composta de toda raça, tribo, língua e nação. Agora, se é para toda raça, tribo, língua e nação, eles experimentaram a descida do Espírito Santo e aquilo os identificou como um grupo de 120 pessoas. Depois da primeira pregação, quando desceu o Espírito Santo, houve 3.000 pessoas. Depois da cura do paralítico, passou para 5.000 pessoas. E o Juninho vai pregar semana que vem, ele vai falar que eles vão deixar de fazer essa contagem. De 3.000 para 5.000, eles vão falar da multidão dos que creram. Porque aí alguém falou: não dá para contar mais. É muita gente. Então agora é da multidão, agora é multidão, é os que são do caminho. Então eles vão desistir de contar quantas pessoas agora pertencem à igreja. E ao longo do tempo eles vão enfrentar uma certa dificuldade em entender que a igreja não é somente judaica, ela é para os samaritanos, ela é para os gentios, ela é para os confins da terra, chegando até o Japão. Que nós, não sendo carnalmente, fisicamente descendentes de Abraão, também temos acesso a essa herança, a essa bênção, a essa promessa de sermos feitos filhos de Deus e sermos feitos a igreja. Então, algumas vezes, mais 3 vezes vai acontecer no livro de Atos, que toda vez que um novo grupo, algo que já não era tão identificado com a nação, toda vez que entra um novo grupo, há uma manifestação muito semelhante àquela manifestação da descida do Espírito Santo ali com os apóstolos.
para provar para os apóstolos que a igreja ela deve incluir na sua comunidade essas pessoas distintas. Quando Jesus esteve aqui na terra, e as coisas começaram a dar certo, e começou a crescer, e as pessoas começaram a atender e dar atenção para Jesus, e os 12 apóstolos estavam ali, até uma mãe que tinha 2 dos filhos, chegou para Jesus e falou: dá para o senhor, quando estabeleceu o seu reino, colocar um dos meus filhos à direita e outro à esquerda? Já estava querendo segurar a boquinha, né? Agora nós estamos enfrentando no Brasil as eleições para prefeito e vereador. Então muitas vezes a pessoa chega assim para um vereador: ó, eu te apoio, eu divulgo aí, mas dá para garantir uma boquinha para mim, para meu filho, para meu marido? Então essa ideia de guardar o lugar. Então quando Jesus estava pregando, a coisa estava dando certo, uma mãe chegou: dá para colocar meu filho direita e esquerda? Porque as coisas estavam dando certo. Mas de repente Jesus começou com uma conversa que ele teria que subir para Jerusalém, sofrer na mão dos sacerdotes, e parece que ele estava querendo dizer que ele ia morrer. Como ele se diz que é o Messias, que veio implantar o reino, e está com essas ideias tão pessimistas? Ele está nos recrutando, pessoas estão seguindo ele, para de repente morrer? Não, não pode. Então os discípulos tiveram muita dificuldade de entender isso, e até naquele momento da ceia, lá 3 capítulos reservados para narrar tudo aquilo que aconteceu, Jesus começa a dar conselhos para os discípulos, prepará-los para algumas coisas que eles vão ver, assistir, que serão terríveis para eles. Eles vão ver Jesus sendo preso, açoitado, levado, julgado injustamente, com muita manipulação, com muita irregularidade, com muita injustiça, e sendo levado para a cruz, e crucificado, e morto, e enterrado. Eles vão ver isso. Isso foi assim uma coisa, uma tragédia na mente, no sentimento, nos corações desses discípulos que estavam acompanhando Jesus. E lá em João 16, capítulo 1 ao versículo 4, Jesus tinha preparado um pouco eles para isso, mas eles tiveram dificuldade, e ao passar pela experiência, essas palavras voltaram à mente deles, e eles perceberam que exatamente aquilo que Jesus falou estava se cumprindo. E agora que a igreja começa a crescer e a se expandir, e tudo dar certo, eles ficam contentes. O paralítico foi curado. Eles ajuntaram pessoas debaixo daqueles alpendres, daquelas coberturas ali do templo, e começaram a pregar, e 5.000 pessoas se agregaram. Que coisa fantástica! De um dia, num só dia, com alguns dias de existência da igreja, de 120 para 3.000 e para 5.000. Né, pastor? Pessoa que sonha? Que pastor que não sonha com isso? E os apóstolos, na maior parte, pescadores, tendo esse sucesso. Como é bom servir a Deus! Como Deus está nos usando! Mas Pedro nem terminou a pregação, ele foi preso. E não falaram nada, deixaram ele uma noite lá. Na cabeça de Pedro, durante aquela noite, o que fizeram com Jesus vão fazer conosco. Já perdi. Já tenho que mandar um e-mail lá para minha esposa, dizer: olha, Deus te abençoe, cuide, fuja daqui. Talvez todas essas coisas passaram na cabeça de Pedro. No outro dia, ou talvez durante a noite, iam fazer o mesmo julgamento irregular com eles, iam crucificá-los e matá-los. Mas no outro dia chegaram e convidaram eles para eles terem uma audiência ali. Já fizeram um pouco diferente com Jesus, porque as autoridades perceberam que não deu certo o que eles fizeram, da forma foi mais complicada ainda. Então essas autoridades fazem ameaças para eles. E em João 16, versículo 1 a 4, Jesus tinha falado alguma coisa sobre isso. Veja o que ele fala: tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, isto é, se escandalizar, ficar assustado, tomar decisões erradas, né? O tropeçar aqui é tomar, sair daquilo que está traçado, cair para o lado, ir para uma outra direção. Então eu tenho dito isso, tudo isso, Jesus fala, eu tenho dito tudo isso para que vocês continuem, não caiam, não saiam daquele propósito que vocês têm. Olha o que Jesus fala no versículo 2: vocês serão expulsos das sinagogas.
Isto é, vocês não pertencerão mais à comunidade judaica que o judeu tanto valoriza. O acesso àquelas reuniões de culto, de adoração a Deus, do povo da nação de Israel, que há muito tempo, vocês serão excluídos da nação de Israel, dos privilégios que toda pessoa tem de congregar com os judeus. A pior coisa para o judeu é ele cometer um deslize e ele ser rejeitado pelos seus irmãos judaicos, de não poder ter acesso ao templo, não poder sacrificar, não poder ter acesso a um ambiente igual esse daqui para cultuar, para ouvir a palavra. Eles serão rejeitados. E o judeu não era só a rejeição do lugar. Quando se fala sinagogas, é de qualquer ajuntamento, de qualquer relacionamento. Vocês serão excluídos da comunhão da nação de Israel. Vocês serão considerados como malditos. Vocês não poderão comprar, vender, vocês não poderão ter nenhum relacionamento. Vocês serão expulsos da comunhão, não somente de um lugar, mas vocês serão considerados como cães, como criminosos. Pessoas não vão mais falar com vocês. Seus filhos serão insultados em todo lugar que for. Então Jesus está prevendo, Jesus está anunciando coisas terríveis para eles. De fato, o que Jesus fala no versículo 2: virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Você entendeu esse versículo? As pessoas vão fazer mal terríveis para vocês, chegando ao ponto de matar vocês, e essas pessoas que fizerem isso vão estar achando que elas estão fazendo isso como se estivessem prestando um favor a Deus, como se estivessem servindo a Deus, como se estivessem fazendo uma coisa boa para Deus. Vocês estão entendendo a situação? E isso aconteceu com Paulo. Paulo pediu cartas para perseguir os cristãos por causa do seu zelo pelo judaísmo. Ele não queria que o judaísmo fosse contaminado por essas ideias que os cristãos estão pregando. Então, o que Paulo estava fazendo não era porque era uma intenção de um criminoso, de um bandido. Eu não gosto de cristão. Não, ele estava fazendo pensando que estava prestando culto a Deus. Olha que coisa terrível. Versículo 3: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês, mas agora eu vou sair, vai descer o Espírito Santo, vocês continuarão o meu trabalho, e isso vai acontecer com vocês. Se preparem. Estranho. Jesus ia embora. Então, na época que Jesus Cristo escreveu isso, os discípulos tiveram muita dificuldade. E agora a igreja está crescendo, a cura do paralítico, pessoas se convertendo, está muito bom. Veio uma perseguição, houve ameaças. Pedro é solto, e aí ele volta para encontrar-se com aqueles irmãos. E ao encontrar-se com os irmãos, ele dá os relatórios de como foi a conversa que ele teve com as autoridades. Quais foram as ameaças que eles fizeram. E ao encontrar, eles vão orar. A igreja unanimemente vai orar. E essa oração, se a gente pudesse olhar esse texto que a gente leu bem no começo do culto, é a oração pela pregação na perseguição. Então eles vão orar para que a pregação do Evangelho continue nesse momento de perseguição. E se a gente pudesse ainda fazer uma análise do texto todo, diante dessa oposição, diante dessa dificuldade, dessa pressão, os discípulos se mostram altamente motivados. Eu, no lugar deles, não sei o que faria. Pegaria a minha mochilinha, tipo essas mochilas que nós temos nos prédios aí para quando vem o terremoto. Pegaria lá o que pudesse, família, vem aqui, vamos sumir, vamos lá para o Egito, vamos lá para a Síria, vamos sobreviver. E eles, diante da perseguição, diante da oposição das autoridades, tanto principais judeus, que talvez foram chamados pessoas de vários lugares, eles, diante disso, eles ficam altamente motivados pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. Os apóstolos se unem à igreja, voltam ali, se unem em súplicas
por intrepidez contra esse ataque contínuo contra o Messias. Eles entendem que essa oposição não são contra eles, não são contra aquele grupinho, mas essa oposição é um ataque que continua contra o Messias. Nesse momento de súplica, depois que eles fazem essa súplica como igreja, essa oração como igreja aí, no final, quando eles terminam a oração, há um terremoto. Já pensou se nós orássemos aqui e viesse um terremoto, o que aconteceria conosco? Ninguém me falaria nem a mim, ele estaria... Houve no passado uma coisa aqui na igreja, né? Parece que era um prédio antigo, né, Robert? E o pessoal estava orando, e houve um terremoto e ninguém saiu daqui. Essa é a história. É isso mesmo. Né? Continuaram orando mesmo diante do terremoto. Mais fervor aí. 2 vezes. Então, não sei se foi uma paralisia, né? Mas aqui aconteceu isso. Eles altamente motivados vão à igreja e juntos eles oram pedindo por intrepidez, e aí depois do final dessa oração há um terremoto. E esse terremoto, nós vamos perceber no final da mensagem, foi o encanto de Jesus Cristo. Isto é, estou com vocês. Vocês estão fazendo do jeito que eu quero. A oração de vocês foi ouvida e foi respondida. Então, eu estou batendo em campo. Nós vamos ver por que acontece isso. Agora, o que eu queria conversar com vocês hoje é dar uma olhada nessa oração. Por que essa oração, na hora que eles terminam, Jesus Cristo então bate em campo? Por que essa oração agradou a Jesus? Que elementos que tem essa oração que poderiam nos ensinar como que nós devemos então chegar até Deus em nossas orações normais, comuns, diárias, mas talvez principalmente em momentos de muita dificuldade, em momentos assim que parece que estamos dentro de uma panela de pressão e que vai explodir. Hoje eu estava conversando com a Érica e eu falei: e aí, como é que você está? Ah, pastor, desculpa, eu não vou para a igreja hoje, não vou conseguir. Eu falei: por quê? Ainda estou me adaptando ao meu novo visual. Eu falei: por quê? Você cortou o cabelo? Ela falou: não cortei o cabelo, eu raspei a cabeça. Momentos de pressão, não é somente o câncer em si, mas que afeta toda a nossa emoção, a nossa imagem. Eu falei: Érica, se você puder, vai. Eu creio que vai ser bom para você e vai ser bom para nós como igreja. Mas tem momentos que a gente enfrenta situações assim. Tem momentos que a gente enfrenta pressão, perseguição, porque são os cobradores que estão atrás de nós para nós pagarmos as nossas contas. Mas isso é por causa dos nossos erros. Geralmente quem paga errado, paga mais. De vez em quando nós somos perseguidos em empresa, alguma coisa assim, mas é por causa da nossa negligência, por fato de chegarmos atrasados, fazermos corpo mole, o professor está me perseguindo, mas por quê? Porque eu não estudo, não entrego trabalho. Então tem momentos que a gente sofre alguma pressão por causa da nosso corpo mole, como pessoa, e aí a gente fala: ora por mim, eu estou com uma grande dificuldade no meu trabalho. Mas você vai ver a pessoa, né, falta ao serviço, essas situações. Mas tem momentos que a gente enfrenta perseguição e pressão simplesmente pelo fato de termos princípios e valores, ou comunicarmos Cristo, ou de repente não fazemos parte do grupo, porque temos valores e princípios que devemos seguir, devemos obedecer, e somos rejeitados então, e somos desconsiderados, as pessoas não olham bem para nós, e têm o prazer de tirar a nossa alegria.
Os discípulos aqui estavam enfrentando uma grande pressão, uma grande ameaça. E eles, então, se reúnem para orar. E essa oração, eu gostaria de nós olharmos essa oração, quais elementos dessa oração que podem nos ensinar de como nós podemos orar. Então vamos ver lá no capítulo 4, versículo 23. Coisas que esse grupo, essa igreja, agora de 5 mil, e talvez está crescendo mais ainda a cada dia, estão experimentando, mas aí, como unanimemente eles estão reunidos, eles demonstram conhecer alguns elementos que tornam a oração deles uma oração que Jesus Cristo teve muito prazer de no final bater em pé, dizendo: eu estou com vocês, vocês são o povo de Deus agora, deixei de trabalhar com a nação de Israel, estou trabalhando com vocês, vocês é simplesmente igreja, vocês não vão ter mais o templo, vocês não vão ter mais todos aqueles grupos musicais que a nação de Israel tinha, vocês não vão ter mais pessoas que são sacerdotes com paramentos. Não, vocês serão as pessoas simples, que todos vão anunciar a palavra de Deus, vocês vão ser simplesmente igreja, vocês vão sentir saudades daquilo que é aparentemente religioso, que nós temos muito apego à questão da religiosidade, mas vocês vão ser simplesmente igreja. Vai chegar um ponto, Jesus não está falando aqui, que eles vão se tornar lá em Roma, a igreja vai se reunir nos cemitérios, nas catacumbas, vão fazer cultos ali, vão adorar a Deus, vão orar, vão pregar a palavra lá, porque as pessoas tinham medo de ir para as catacumbas, e eles vão se reunir lá. Então vocês vão ser simplesmente igreja, vocês vão ser despidos de toda e qualquer religiosidade. E nós, como igreja hoje, nós gostamos da religiosidade, porque a religiosidade nos dá conforto, faz com que a gente possa demonstrar que somos um pouquinho mais espirituais do que as outras pessoas. Então nós amamos a religiosidade, mas aqui eles estão, não sei aonde eles estão reunidos, não tem os paramentos, os apóstolos usam roupas de pescadores, apesar de serem apóstolos capacitados por Deus, líderes da igreja, mas são pessoas simples, e todo mundo está servindo a Deus, todos receberam a mesma unção, todos estão aqui anunciando o Evangelho. Então é uma coisa diferente, saiu daquele grupo elitista de sacerdotes, agora é um povão, eles estão se adaptando aí. Versículo 23: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. É interessante que, em primeiro lugar, o elemento dessa oração aqui, ela mostra que os discípulos, os apóstolos, eles conheciam o povo de Deus. O povo de Deus é isso que eu tudo falei. Agora é a igreja, aqueles que foram genuinamente gerados de novo, aqueles que creram em Cristo que morreu e ressuscitou, aqueles que reconheceram a sua depravação total, a sua ineficiência para chegar a Deus com qualquer mérito, e reconheceram o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação, e ao crer nisso, que Jesus Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou, é gerado neles uma nova vida, um novo ser, e eles são selados pelo Espírito Santo, que vai garantir a salvação deles. Então é esse povo. É interessante que eles aqui demonstram que os apóstolos eles têm um vínculo com a igreja. Eles não procuraram outro lugar, não procuraram advogado para os defenderem, não procuraram a justiça romana para contratar seguranças para os protegerem, não foram chorar como mimimi lá, talvez alguns psicólogos, alguns conselheiros lá. Eles procuraram a igreja, porque tinham um vínculo com a igreja e também sabiam que ali estava a fonte de consolo e de apoio. Ali é que Deus agia. Eles estão sendo líderes da nação de Israel, mas eles sabem que a igreja tem autoridade sobre eles mesmos. Eles estão debaixo disso, eles pertencem à igreja. A igreja precisa receber satisfação do que aconteceu com eles. Isso que é conhecer a natureza da igreja. Isto é, a igreja é um lugar, é um refúgio onde eu vou procurar, em primeiro lugar, socorro, mas também a igreja é um lugar onde eu presto
contas, eu relato o que está acontecendo comigo e peço ajuda. Então, em primeiro lugar, os apóstolos, eles demonstram aqui que eles sabiam que a igreja agora é o povo de Deus, é a comunidade de Deus. E ali eles tinham refúgio e ao mesmo tempo obrigação de prestar contas, de dar relatórios. Por outro lado, algumas vezes, aplicando para nós hoje, nós somos assim. A igreja deve ser assim. A igreja deve, quando uma pessoa estiver em dificuldade, o primeiro lugar que ela deve buscar refúgio é a igreja. E por outro lado, todos nós temos a responsabilidade de compartilhar o que está acontecendo na nossa vida. Algumas vezes nós temos vergonha. Achamos que aqui a igreja é o único lugar aonde eu mostro que eu estou bem com Deus, então eu não posso falar das minhas dificuldades, das minhas falhas, daquilo que aconteceu, que eu errei, agora vou ter que pagar um custo caro por isso. A igreja deve ser isso. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é o lugar onde nós devemos ser amados, aceitos, consolados, exortados, buscar uma orientação para agora tomar um novo rumo de forma correta e não de forma errada. Mas algumas vezes, infelizmente, nós não prestamos contas e algumas vezes nós temos medo de compartilhar com a igreja. Porque como igreja, nós transformamos um pequeno problema em algo terrível, aumentamos esse problema. E aí a pessoa, em vez de ser ajudada, amparada, ela é quase que massacrada. Então, como comunidade, o desafio para nós é de sermos uma igreja afável, que abraça, que cuida, não somente que passa a mão na cabeça, mas tem algumas vezes que temos que carregar no colo, algumas vezes que temos que dar empurrando, mas tem muitas vezes, na maior parte das vezes, nós precisamos carregar no colo algumas pessoas. E precisamos ser uma igreja assim. Em segundo lugar, os apóstolos e aquela igreja demonstram que a oração deles foi válida diante de Deus, porque eles conheciam exatamente a pessoa de Deus. Essa é uma oração muito semelhante à que Ezequias faz no livro de Isaías. Ele começa falando quem Deus é. E olha o versículo 24. Ouvindo isto, os relatórios dos discípulos, unânimes, todos os que estavam ali, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No Novo Testamento, poucas vezes Deus é chamado de soberano Senhor. É uma palavra que em grego é despotes. Vocês conhecem essa palavra semelhante em português? Né? Eu falar, esse cara é um déspota. Geralmente a gente pensa em chefe. Esse cara é um déspota. Já viu essa palavra? Em espanhol? Alguém usa assim? Igual, déspota. O que é um déspota? Autoritário. É um autoritário. É alguém que está numa posição de poder que foi delegado a ele, só que ele usa esse poder de uma tal forma que ele faz o que ele bem entende de mal às pessoas. É intransigente, é aquilo que o Rafa falou, é autoritário, ele massacra. E se você vai ficar bem, calado, só fala rai. Mais nada. Eu vi uma cena uma vez no Saizeria de um cozinheiro ali, sei lá, se ele não atendeu. Você lembra dessa história perto do bico cama? Você que explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Eu não entendia nada do que estava falando, mas eu sabia o que estava acontecendo. Um cliente pediu alguma coisa para a filha dele, parece que não foi atendido, e o cliente foi reclamar com o gerente, e o gerente então. E o cozinheiro. Então tem alguns momentos que tem pessoas que exercem, por causa do seu poder, da sua capacidade, da sua posição, exerce de uma forma que se torna massacrante sobre a vida das pessoas. E não tem conversa, não tem negociação, não tem livramento, não tem salvação. Tudo que ele quiser fazer, ele faz.
Então, essa palavra déspota se tornou uma palavra negativa, por causa que nós vemos isso na atitude de pessoas que exercem autoridade e que são pecadoras. Então, uma pessoa que exerce autoridade e é pecadora, ela tem facilmente ela facilmente exerce um poder que é negativo, que é terrível para as outras pessoas. Só que Deus é chamado de déspota. Só que em Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é bom, e tudo que Ele faz, por toda a autoridade que Ele tem, nunca vai produzir um mal numa pessoa. Até muitas vezes aquilo que nós recebemos de Deus poderá soar para nós, poderá ser, teremos uma ideia de que, nossa, Deus está fazendo tanto mal para mim. Mas por quê? Quem recebe acha que é mal. Mas o objetivo, o propósito, para onde Deus quer nos levar com aquilo que nós estamos passando, é para um bem eterno. Isso aconteceu com Jonas. Jonas, de forma obstinada, virou as costas para Deus, para fugir de Deus. E Jonas tinha uma necessidade extremamente grande de mudar o seu coração, de entender os planos de Deus, de conhecer a vontade de Deus para todo mundo. Deus queria que Jonas tivesse essa bênção, essa mudança, esse caráter. E Jonas, rebeldemente, obstinadamente, virou as costas para Deus. Então Deus, trazendo ele como laços de amor, vai lá e traz uma tempestade. E os marinheiros falam o seguinte: vamos orar a Deus para saber por que esse mal nos aconteceu. Realmente era um mal, era uma tempestade. O navio estava quase afundando, eles estavam perdendo os bens do navio, estavam perdendo bens de outras pessoas que trariam um grande prejuízo financeiro para quem estava, para o dono do navio. Era um grande mal, mas visava, e até Jonas foi jogado para dentro do mar. Que grande mal é esse? Mas aquilo ali visava produzir no coração de Jonas um entendimento exato de como é o coração de Deus. Então Deus é o déspota, que em alguns momentos parece que Ele tem prazer de produzir mal em nós, ou permitir que o mal aconteça. Mas o que Deus quer fazer através disso é levar-nos a conhecer o seu coração, conhecer a sua mente e produzir em nós um caráter que, quando nós somos transformados, vai ser igual o de Jesus Cristo. Então Ele tem essa autoridade. Agora, Ele tem essa autoridade não porque foi delegado a alguém. Um déspota humano, o dono da empresa delega a ele a autoridade. Você pode cuidar dessa área. O Estado, o governo delega a autoridade para os homens. Mas Deus nunca recebeu a autoridade de ninguém. Ele tem essa autoridade que é intrínseca a Ele, a sua existência, ao seu ser, aquilo que Ele realmente é. E esse texto fala assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Davi fala assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor? Que fez os céus e a terra. Então os apóstolos conheciam esse Senhor. Esse Senhor que tem autoridade, pode fazer o que bem entende com qualquer coisa, pois tudo foi criado por Ele, tudo pertence a Ele. Ele delegou autoridade para o homem perdeu, o usurpador adquiriu direitos, mas o próprio Deus vem e recupera na cruz toda a autoridade. E Ele vai transformar, a humanidade, toda a criação vai passar por um processo muito dolorido para chegar a ser uma bênção, do jeito que Deus quer no futuro. Agora Deus tem autoridade, não dá para evitar isso. Então, além dos discípulos mostrarem que eles conheciam o povo de Deus, que é o agente de Deus aqui na terra,
para espalhar a vontade dele, por isso que eles foram lá e compartilharam com os discípulos. Eles conheciam exatamente a pessoa de Deus. Então a nossa oração, ela pode ser melhor quando a gente conhece quem realmente Deus é. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o Criador, tudo foi criado por Ele. Ele não é o nosso mordomo. Ele não é um corpo de bombeiros. Quando a gente taca fogo em alguma coisa, a gente chama para ele apagar. Deus não está a nosso serviço. Jesus ensinou o homem a orar, os discípulos a orar: Pai nosso que está no céu, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que eu errei. O que eu errei? Tua vontade. Como que é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. A minha? De Deus. Sabe o que a gente vê muitas vezes hoje nas igrejas evangélicas? É quase que Deus fala: nossa, seja feita a tua vontade. O que você quer? Não gostou? Aí eu dou outra coisinha. Parece que Deus está sujeito a nós. E os discípulos reconhecem isso, eles conheciam perfeitamente que eles estavam nas mãos de Deus, do Deus déspota, do Deus amoroso, e que Deus tem todo o direito, tanto sobre a igreja, sobre a vida deles e todo mundo. Continuando, além disso, os discípulos demonstram na sua oração que eles conheciam a palavra de Deus, apóstolos, pescadores, mas conheciam e aplicavam a palavra de Deus corretamente àquela situação. Versículo 25: Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o ungido. Ele está citando o Salmo 2, aplicando corretamente aquela situação do Salmo 2. Muitas vezes nós gostamos de usar a Bíblia, mas aplicamos elas em situações erradas. Porque queremos tirar proveito de algo que Deus diz para nos justificar ou cobrar de Deus uma situação. E os discípulos aqui, eles olhando para aquela situação de perseguição e olhando para a palavra, lembrando da palavra, eles falam: Senhor, Davi escreveu no Salmo 2: Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? O que você achava interessante nesse salmo? Pedro, a compreensão de Pedro sobre, não sei se foi Pedro, foi a igreja ali, é incrível. Eles olham para aquela perseguição, eles olham para aquelas ameaças, e eles lembram desse texto de Davi e falam assim: isso que eles estão fazendo é em vão. O que é uma coisa em vão? Inútil. Não vai dar em nada. Para eles. Eles estão se esforçando, estão gastando energia, fazendo reuniões, tempo, e não vai dar em nada para eles. Por que eles fazem isso, Deus? Por que os homens gastam tempo se enfurecendo contra Deus e sendo em vão? O pecado, ele é muito danoso. No momento que o pecado entrou na humanidade, ele já produziu medo no homem. Ele já fez com que o homem acusasse a Deus de ter criado a mulher. Ele fez que a mulher acusasse a Deus de ter criado a serpente. Ele fez com que o primeiro filho do casal, um matasse o outro. Olha só a tragédia que é o pecado. O pecado continua com seus efeitos. Até uma certa altura da humanidade, os homens viviam 900 e poucos anos. Depois de um tempo passou para 140, depois de 120, e hoje eu já estou com 56 e estou achando que eu estou fazendo um zambiô. E depois de um tempo, mesmo que você tenha anos, a Bíblia fala que é canseira e enfado. Isso são os efeitos danosos do pecado. Que
complica as famílias, complica os relacionamentos, que produzem violência. São efeitos terríveis. E a gente fala, quando a gente olha, por exemplo, a situação da Ellen, a mulher, a família, com o filhinho, olhamos, convivemos um tempo com a Iris, uma mulher que conheceu a Jesus e agora abriu seu coração, está querendo viver uma vida que ela falou assim: eu fiz de tudo na minha vida, mas nunca fui feliz. Agora que conheci Cristo, entendi o que é felicidade e vivo feliz. Eu queria servir a Deus. E a morte ceifou ela. Então, o pecado ele ainda continua. Não que o que a Iris fez foi por causa de algum pecado dela, mas o pecado, quando entrou na humanidade, ele bagunçou tudo. Então, tudo aquilo que acontece de errado com o nosso corpo, com o nosso ser, é efeito daquele pecado original, quando entra no mundo. Então, essas mortes prematuras, sofrimentos, doenças, são efeitos do pecado. Então, o pecado parece que está vencendo Deus, se o Senhor é bom, por que o mal ainda existe? Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, por que eu ainda estou com esse problema? Ou por que a minha vida se complicou mais ainda? Por que essas coisas que pertencem, são relacionadas ao pecado, à entrada do mundo, ainda tem domínio sobre a minha mente, a minha vida? Por quê? Mas Pedro está falando aqui que é em vão tudo aquilo que o mal produz. Por que é em vão? Por que é em vão? Por que o efeito do pecado sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre os relacionamentos, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as pessoas, por que essa ação de homens maldosos ou biologicamente, muitas vezes até tentando não fazer o mal, mas as coisas estão lá, por que esses efeitos do mal são em vão? Porque Jesus Cristo morreu na cruz. Porque Jesus Cristo já derrotou o mal. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus Cristo está com Deus. Um dia Ele vai voltar. Ele vai transformar tudo isso aqui. E vai acabar com o mal, não por um dia, mas vai acabar com o mal para sempre. O efeito do mal, do pecado na nossa vida, um dia vai ser eliminado. Nós vamos ter uma mente que vamos escolher o que quisermos. Em nenhum momento pecaremos contra Deus. É por isso que você tem uma liberdade para escolher fazer o que bem entende e não cometer pecado. Você vai poder se relacionar com pessoas sem estar preocupados com o que você vai falar, com o que você vai pensar, se a pessoa vai fazer algo mal. Nós vamos viver uma comunidade perfeita, santa. O mal um dia vai ser extirpado, vai ser eliminado. E os apóstolos estão dizendo que tudo isso que as pessoas estão fazendo contra nós, porque eles conhecem a Bíblia, é em vão. Mesmo que eu seja impedido, mesmo que eles fossem mortos, acontecesse alguma coisa terrível contra eles, mas para eles, o conhecimento que eles tinham com a palavra, o mal seria derrotado um dia. Então tudo aquilo que o mal está construindo vai ser destruído. Mas aquilo que eu faço do lado de Deus permanece eternamente. Paulo, quando escreve em Corinto, ele fala assim, agora por exemplo direito, mas sabendo vós que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo aquilo que a gente faz relacionado a Deus não é em vão. Por quê? Permanece para sempre. E Paulo ainda ele fala que ao pregar, ao evangelizar e as pessoas crerem em Cristo, ele fala, vocês são os meus galardões. Isto é, vocês que venceram o mal estarão comigo para sempre, com Deus, longe do mal. Então é por isso que Pedro, ele olha para a situação, ele não fica preocupado.
Essa igreja não está preocupada com esse poder que o mal existia, esses efeitos que o mal estava causando, essa diversidade que o mal estava provocando. Eles não estavam preocupados, porque isso era em vão diante do plano de Deus. Veja o que ele fala: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. O problema deles estarem sendo perseguidos não eram eles estavam sendo perseguidos porque Deus estava usando eles para cumprir os seus planos, os seus propósitos. Então eles não foram a Deus e oraram com orações imprecatórias para Deus se vingar, para Deus fazer o mal, para Deus vingar. Não. Não vai dar em nada. Eu já sei, a Bíblia já falou isso. Tudo que eles estão fazendo, os projetos deles não vão dar em nada, é em vão. Mas, Senhor, 1 Coríntios 15:58 fala: o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Isto é, nós estamos sendo perseguidos porque nós estamos do seu lado, Deus. E o seu lado é vencedor. O seu lado permanece para sempre. Então eles conheciam o povo de Deus, conheciam a pessoa de Deus, conheciam a palavra de Deus, e eles também conheciam o que Deus queria realizar. O que Deus está produzindo? A humanidade, ela tem uma história, tanto passada, que é muito interessante e muito importante nós conhecermos, com relação ao que Deus já fez na história, mas também a humanidade tem uma história que vai ser realizada. Essa história não está aberta, ela está fechada, ela está planejada. Só não sabemos o dia e a hora, a não ser que quando a igreja for arrebatada, esse dia e a hora nós não sabemos. Mas depois do arrebatamento nós sabemos que temos 7 anos aqui que Deus trabalhar com a nação de Israel, mais 1000 anos de Cristo governando a terra, e depois novos céus e nova terra. Então o que determina a contagem exata daquilo que vai acontecer no futuro, a história futura que já está planejada por Deus, é o arrebatamento da igreja. No momento que nós somos arrebatados, cronologicamente você poderá contar anos de 360 dias e tudo aquilo que vai acontecer. Então a história, ela não está aberta. Por isso que os discípulos demonstram que eles conheciam exatamente os planos de Deus. E quando eu conheço o plano de Deus, isso me sossega, isso me dá paz. Eu sei que alguém que está no controle, como o Senhor criou o céu e a terra, está governando. Eu não preciso consultar o horóscopo. Eu não preciso ir lá para as coisas da China e saber, esse ano é o ano do rato, do cavalo, do camundongo, então esse ano vai ser melhor. Não. Preciso conhecer a palavra. O que Deus fala que vai acontecer. O que acontecerá nesses últimos dias, antes da volta de Cristo? Será que melhorarão ou piorarão? O que a Bíblia fala? Como que os homens serão quando esse tempo chegar bem perto da vida de Cristo? Paulo falou. Então eu tendo perspectiva disso, eu direciono a minha vida a viver emocionalmente, espiritualmente, de forma como igreja, de acordo com o plano de Deus. Veja aqui, e esse texto aqui, ele é assustador. Eu não vou tentar nem explicar muito, porque eu também não consigo entender direito. Mas isso daqui é aquele tema entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Versículo 27. De fato, já que as nações produzem o mal, mas tudo é em vão, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Isso daqui é a prova que Pedro tinha acabado de falar, alguém falou na oração, que os homens fazem coisas contra Deus e aí vão. O que eles fizeram contra Deus e que foi em vão? Mataram Jesus. O que aconteceu? Jesus Cristo ressuscitou. O que valeu tudo aquilo que eles fizeram? De nada. De nada. Então, os inimigos, olha, Herodes e Pilatos, inimigos, não se daram, se juntaram. Eles se reuniram com os gentios, judeus não se reuniam com os gentios. E nem judeus não aceitavam o poder de Roma, e principalmente o poder de Herodes. Herodes era um idumeu, era um descendente de Edom, dos edomitas.
Os edomitas são descendentes de Esaú. Então Roma, para assim, humilhar a nação de Israel, colocou Herodes para governar a nação de Israel. Um descendente de Esaú, irmão de Jacó. Essa foi uma das maiores humilhações que a Roma fez com a nação de Israel, colocar Herodes para governar ali. Então os judeus, e Herodes, um dos Herodes, para ganhar a simpatia dos judeus, até mandou reformar o templo, que depois do cativeiro babilônico, esse templo era muito ruinzinho. Ele mandou reformar para conseguir a simpatia dos judeus. Porque ele tinha medo de qualquer momento os judeus fazerem uma armadilha e matá-lo. E os Herodes, você lembra quando um deles soube que nasceria um rei dos judeus? O que ele mandou fazer? Mandou matar todas as crianças. Porque ele falou, então vai nascer, eles vão querer esse rei. Então, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, agora as autoridades, o povo de Israel, um inimigo do outro, se juntaram, conspiraram, fizeram um acordo, fizeram um conluio contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aquela pessoa que o Senhor nomeou como Messias, o Senhor indicou, apontou, disse para todo mundo, esse é o Redentor da humanidade. Eles conspiraram, inimigos se juntaram para fazer e tentar destruir Jesus. E Pedro está dando um exemplo de que valeu isso. De nada. Porque mataram, Jesus Cristo ressuscitou. Agora, não somente não valeu nada, não somente eles fizeram alguma coisa que não teve vantagem nenhuma para eles, mas no versículo 28 fala alguma coisa assustadora. Versículo 28. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que quer dizer isso? Que eles fizeram exatamente aquilo que Deus queria. Então eles são desculpáveis? Então eles são perdoados? Não. A inclinação do coração deles era exatamente isso. Rejeitarem a Deus, não querer saber de Deus. Então qualquer coisa que Deus fizesse, eles iam combater. E Deus aproveitou essa inclinação do coração dele para cumprir o propósito. Porque havia necessidade de alguém morrer no lugar do homem. Então Deus, aproveitando a inclinação deles, oferece Jesus. E eles matam Jesus. E ao matar Jesus, eles estão sacrificando Jesus do jeito que Deus queria. Para que, através disso, a redenção dos nossos pecados fosse possível. Essa é uma das coisas mais difíceis de entender na Bíblia. Como funciona Deus aproveitar o mal? Uma vez Deus queria disciplinar a nação de Israel porque ela estava praticando idolatria, estava afastada de Deus, não ouvia os profetas. Deus levantou os caldeus, direcionou Nabucodonosor, um povo mau, para vir e levar a nação de Israel para ficar 70 anos no cativeiro. Nabucodonosor foi absolvido? Não. A inclinação do coração dele era exatamente isso. Deus aproveitou a inclinação do coração dele para disciplinar e trazer disciplina e fazer o bem e purificar a nação de Israel. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais a nação de Israel idolatrou imagens. Quando você usa a vara numa criança, você está usando o mal e praticando o mal para a criança. Mas você está fazendo o bem. É um assunto complicado e os discípulos, eles entendem que o que está acontecendo com a vida deles é algo que Deus está permitindo. É algo que Deus está sob controle, está sob os olhares de Deus. Eles sabem o que está acontecendo. E se eles sabem o que está acontecendo, algo muito bom vai surgir como resultado. Eles não entendem ainda. Eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Mas eles se jogam diante de Deus. Deus, nós conhecemos como os planos do Senhor são bons. É isso que Paulo fala lá em Romanos 8:28. Porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Em alguns momentos é muito difícil passar por todas essas coisas.
algumas vezes nós até duvidamos que algumas coisas que nós passamos possam produzir bem para nós. Os discípulos, eles estão terrivelmente ameaçados, mas eles se jogam diante de Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem planos eternos. Nós já experimentamos isso no passado. Há pouco tempo, Pilatos e esses homens, todo esse rebuliço que teve, não deu em nada. Jesus foi ressuscitado e hoje nós pregamos, 3.000 se converteram, 5.000 se converteram. Então, os discípulos não acreditavam que isso era possível. Eles conheciam também o propósito de Deus. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles não pediram vingança, não pediram guerra, não chegaram, agora vamos montar uma estratégia aqui, ó. A gente faz armadilhas ali, os zelotes ali, o Judas Zelote, ó, você que entende bem de guerrilha, então vamos tentar aí matar um velhinho de cada vez, a gente acaba com as ameaças. Não. Então, ó, eles não querem que a gente fale mais de ressurreição. Então, a partir de agora, gente, não vamos falar mais de ressurreição. Vamos agradá-los. Vamos nos contextualizar com aquilo que eles querem. Vamos mudar a nossa mensagem, adaptar a nossa mensagem para sermos aceitos. Eles não fizeram isso. Bom, pessoal, cada um no seu lugar, vamos embora. E obrigado, foi muito bom conhecê-los. Não. Olha, alguém tem uma visão de algum método, modelo aqui que nós podemos criar na igreja para nos adaptar aos nossos novos tempos agora? Não. Eles simplesmente pediram para Deus capacitá-los. O que quer dizer isso? Eles estavam assustados, estavam amedrontados, estavam acovardados. Então eles estão pedindo: Deus, nos capacita para anunciar a tua palavra com coragem, porque nós estamos com medo. Eles colocaram diante de Deus na situação. Deus considera, olha a pressão. Mas Deus, nós não queremos fugir, não queremos mudar a mensagem, queremos ser fiel ao Senhor, queremos ser aquilo que o Senhor sempre sonhou. Por favor, se o Senhor não intervir nas nossas vidas, nós não vamos conseguir. Capacita-nos para que nós possamos anunciar a tua palavra corajosamente. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Nós não queremos nenhum outro método. Nós queremos que o Senhor vá na frente. Da mesma forma que o Senhor, o dia que Pedro estava subindo as escadarias lá na Porta Formosa, ele viu aquele paralítico e no coração dele surgiu a vontade. O Senhor colocou no coração dele essa vontade e o Senhor curou aquele homem. E isso provocou um assombro, e as pessoas queriam saber por que aquilo aconteceu, e nós pregamos e anunciamos. Deus, se o Senhor não vai à frente, criando oportunidades, criando uma situação, não dá para a gente seguir em frente. Os discípulos conheciam o propósito de Deus. O propósito de Deus não é formar um grupo que se gosta, que se ama, que de vez em quando se reúne nas casas simplesmente para ler a Bíblia. De vez em quando, aos domingos se reúnem para cantar algumas músicas e depois tomar um lanchinho. E a gente ficar mandando mensagem. E isso é importante. Mas Deus nos tem como ministério para anunciar a salvação. E para quem eles iriam anunciar a salvação? Quem que os ouviria? As próprias pessoas que estariam perseguindo eles. Mais para frente, no livro de Atos, nós vamos ver que muitos dos principais sacerdotes creram em Jesus. Porque o comportamento deles, a coragem deles diante daquelas ameaças, convenceu essas pessoas que eles tinham algo diferente, que eles morriam por algo. E ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá a sua vida por algo que é inútil, é em vão. Eles estavam com medo, as autoridades estavam com medo de perder o seu lugar, por isso ameaçaram os discípulos, e eles usavam de estratégias malignas, porque estavam com medo de perder o lugar. E os discípulos não tinham medo de perder o lugar,
porque eles tinham a garantia, eles tinham a confiança de que estariam com Deus para sempre. Então eles pregaram o Evangelho para essas mesmas pessoas. Jesus lá na cruz deu um exemplo disso. Diante daquelas pessoas que estavam matando ele olhou para aquelas pessoas e fez uma oração ao Pai. O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então esses discípulos estão pedindo: Deus, não queremos estratégia, não queremos métodos, não queremos que o Senhor vá na frente, realizando alguma coisa, atraindo, criando situações em que nós tenhamos oportunidades para pregar o Evangelho, a tua salvação. E é o Senhor que vai convencer, é o teu Espírito que vai convencer de pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos só ser usados por Senhor, para o Senhor salvar aquelas pessoas. Então eles conheciam o propósito, eles sabiam o que Deus queria, eles não estavam interessados, vamos fazer uma comunidade legal. Não, nós queremos produzir salvação na vida das pessoas. Esse é o objetivo. Em sexto lugar, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que tremeu o lugar? Eu falei no início. A nação de Israel era um instrumento de Deus. Deus está falando: estou rejeitando a nação de Israel e agora estou contigo. Será que Deus está contigo? Falando para a gente? Será que essas perseguições não é uma forma de mostrar para nós que não somos povo de Deus? Será que esses problemas, e vai acontecer problemas internos dentro da igreja? E um problema daqui, não nesse próximo domingo, no outro, um problema sério, que vai causar até mortes de pessoas da igreja. E Jesus Cristo aqui, porque eles estão seguindo a Jesus Cristo, eles estão falando de Jesus Cristo, estão falando da ressurreição, que as autoridades falam: não, isso é mentira, isso não é verdade, não preguem sobre isso. E eles, humanamente falando, puxa, mas será que realmente estamos no caminho que Deus quer que a gente esteja? Então o próprio Jesus, além de ao tremer esse lugar, ao mesmo tempo Jesus está comunicando para eles: eu sou Jesus, eu sou Deus. E ao mesmo tempo, vocês são a igreja, vocês são o meu povo. Eles se tornaram cheios do Espírito Santo, convictos, entusiasmados, e anunciavam corajosamente. Aquele medo passou, aquela insegurança passou, e eles foram continuar comunicando salvação. Esse negócio de tremer o lugar, no Antigo Testamento, aconteceu várias vezes. Era chamado de teofanias. Eram situações em que Deus se mostrava. Eu estou aqui, eu estou com vocês, estamos juntos nessa. E o Antigo Testamento era o Deus Jeová. Os judeus tinham o grande Deus, Deus Elohim, o El Shaddai. E Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo está lá no Novo Testamento. E Deus se manifestou várias vezes, mostrou um pouquinho: eu estou com vocês. Tem um texto lá em Êxodo 19, 18, que é uma nova dispensação, quando Deus vai atuar através da nação de Israel, com a liderança de Moisés. Então é uma forma de Deus ali mostrar: eu estou com vocês. Veja o texto aqui: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Deus estava ali. Então a nação de Israel gravou muito na mente deles, que lá no passado Deus demonstrou, Deus deu convicção para o povo, naquele momento em que formou a nação de Israel e Moisés estava liderando o povo de Israel, que Deus estava com aquela nação. Eu estou com vocês, eu vou usar vocês. Então o monte fumegava, fumaça, trovões, e o monte tremeu como se fosse uma gelatina. Depois, quando os profetas começaram o seu ministério, Isaías teve uma experiência que ele teve uma visão de Deus, e aí está escrito assim: as bases do limiar. O que é limiar?
A Ana abriu a boca e falou que não, ao mesmo tempo. Limiar é a parte de. As bases, é o batente da porta. São os batentes de uma porta, a parte de baixo. Então ele fala assim: as bases do limiar se moveram, em outras versões tremeram também. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Novamente, Isaías tem uma experiência semelhante à de Moisés. Então, dizendo que os profetas estão numa fase em que Deus está os usando. Então, os apóstolos judeus tinham essa lembrança que em determinado momento da história da nação de Israel, Deus bateu o seu encanto. E agora, quantos discípulos estão aqui? Senhor, considera, nos dê ousadia, nós queremos ser o seu povo, nós entendemos que o Senhor tem um plano, tem um propósito, nós entendemos que o Senhor nós somos o teu povo, nós entendemos qual é a sua pessoa, nós entendemos a tua palavra. Deus falou, aprendeu. Deus está conosco. Nós estamos com Ele. Então, esse entusiasmo que eles tiveram trouxe convicção. Estamos juntos com Deus. Se estamos juntos com Deus, o mal pode nos vencer temporariamente, mas o mal nunca vai nos vencer definitivamente. Por isso que alguns discípulos, eles foram mortos. Herodes vai matar Tiago. Estevão vai ser apedrejado. E ao apedrejar, ele fala: Senhor, não impute a eles esse pecado, por favor, eles estão me matando, mas não impute. Porque ele sabia que aquela morte, aquela dor, aquele sofrimento, a ausência dele da sua família seria terrível, mas ele estava imediatamente, alguns minutos, alguns segundos, a presença de Deus definitivamente. O mal seria vencido na vida de que Estevão. Por causa dessa convicção de que Deus está comigo. Diante disso, o que nós podemos aprender hoje? A qualidade da minha oração depende do conhecimento que eu tenho sobre quem é o povo de Deus, quem é a pessoa de Deus. Se eu tenho conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o plano de Deus, o propósito de Deus e o poder de Deus, a minha oração ela se torna diferente. Quando eu tenho um conhecimento melhor sobre todos esses itens aqui. No dia a dia, você está passando por alguma dificuldade? Compartilhe com a igreja. Leve o problema até a igreja. Talvez você tenha intimidade mais com alguns irmãos, mas chega até lá. Compartilhe. Busque a ajuda da igreja. Mas a igreja não é o que vai resolver o problema de vocês. A resposta está em Deus. Nós, como igreja, vamos juntamente com você até Deus. A igreja não é uma ONG, um pronto-socorro, como alguns falam, um hospital. Não. A igreja é o povo de Deus, onde nós compartilhamos e damos satisfação, prestamos contas, mas para juntos irmos até Deus. Juntos clamarmos e suplicarmos por ajuda de Deus. A solução não está nem na nossa oração, nem na igreja. A solução está na pessoa de Deus. Não existe poder na oração. Existe poder na pessoa de Deus. Senão, a prática da oração seria um ritual mágico. E não é. Toda a solução, mesmo assim, passa pela oração. Então compartilhe com os irmãos. A resposta sempre está em Deus, mas a solução passa pela oração. Deus quer que a gente ore. Deus tem prazer na nossa oração. Mas não se preocupe em atualizar Deus das novidades, dos problemas. Ele sabe tudo antes de você ter passado por aquilo. Glorifique o nome dele. Reconheça que Ele é Senhor soberano sobre a sua vida e sobre a minha. Amém?